eu concordo com o que ele diz aí, que ninguém explica Deus, né? Porque, irmão, se nós for meditar nas coisas que já foram reveladas aos homens, ou seja, que os homens já descobriram, com relação à quantidade que ainda tem para ser descoberta, né, para ser explorada, é isso, é irrisório. Por exemplo, o universo, né? O universo tem muita coisa que o homem ainda precisa descobrir, explorar, né, no universo. Não é verdade? Amém. E são duas coisas que me encantam muito. Assim, que eu vejo um poder, né, nessas duas coisas que eu vou dizer para vocês aqui. O universo é poderoso, né? E olha que o universo é apenas algo que foi criado por Deus. Ele é uma criação. A gente estudou terça-feira aqui sobre isso, sobre a imagem de escultura, que as pessoas fazem as suas imagens de escultura e depois, porque pela lógica, o ser criado, ele tem que adorar e venerar aquele que o criou. E aí a confusão, por isso que diz lá, né, que o salmista diz que é confundido que adora imagem de escultura, porque eles fazem as imagens, se eles fazem as imagens, eles são o Deus dela, sim ou não? Eles são maior, porque o maior não é o que faz. No entanto, eles vão adorar a criação deles. É por isso que a Bíblia diz lá, que eles são confundidos. E aí a gente fala, levando isso para a questão da criação, isso que eu estou falando é tão verdade, que eu fico pensando, se o universo ele é poderoso, ou seja, ele é misterioso, ele tem os seus segredos, imagine quem o criou. E a outra coisa também que me fascina muito é o fundo do mar. Rapaz, eu vou dizer uma coisa. Existe lugar lá no fundo do mar que é fundo para danar, viu? E o homem não tem possibilidade de não chegar lá. Eu vou dizer para vocês. E com toda a inteligência que o homem tem, toda a tecnologia que o homem tem, o homem até agora explorou apenas 20% da imensidão do mar. Estima-se que aproximadamente 80% do mar ainda precisa ser explorado pelo homem. Já pensou? E olha que o homem, desses 20% que o homem já explorou, já descobriu do mar, ele tem muitas informações sobre seres viventes, né, sobre muitas coisas, né, sobre os seres que habitam ali. E com a tecnologia que eles têm, eles estudam os oceanos ali para trazer benefício para o próprio ser humano, né? Porque nessa descoberta, não é só uma descoberta, com esse avanço, né, da ciência, traz muitas, e com esse avanço do conhecimento, traz muito benefício para o ser humano, né? Então, irmãos, é muita coisa, viu? Deus, ele é tremendo mesmo. É por isso que o salmista Davi, quando eu li lá naquele dia que eu preguei aqui, o salmista Davi está falando da grandeza de Deus. E lá em Romanos, Deus diz que se revela, lá em Romanos, capítulo 2, tem um texto que eu acho maravilhoso, aquele texto ali. Ele diz que Deus se revela, ele diz que Deus ele é invisível, as coisas invisíveis, inclusive Deus é manifesto através das coisas criadas. Irmão, o arquiteto que fez o mar, agora mesmo está sendo muito falado aí sobre o mar por causa dessa tragédia que aconteceu. Você vê, meu irmão, ali é muita coisa ali dentro, viu? É muita ciência ali para ser descoberta. Sim ou não? Muita ciência. E aí eu fico olhando para a imensidão do mar, eu digo, meu Deus do céu, Deus é... Mas como é que Deus é poderoso? É inexplicável isso. É por isso que o hino diz assim, que ninguém explica Deus. Não adianta a gente achar que a gente explica Deus.
que a gente sabe, que foi revelado para nós, são coisas que são, digamos que, com relação, agora eu faço a comparação do mar. O mar, 80%, como eu falei, né, ainda precisa ser revelada, né? E o Deus, a estimativa, eu acho que é muito, muito irrisória, muito do que aquilo que, do conhecimento que nós temos, de algumas coisas a respeito de Deus, com relação àquilo que Deus vai revelar para nós, é muito irrisório. Então esse é o Deus que você serve. O Deus que fez o mar. E todos os seres viventes que ali habitam, do menor ao maior. Entenderam, irmãos? E esse Deus fez o universo também. Desde o planeta menores ao maior, desde as menores partículas às maiores partículas. Tudo passou pelas mãos de Deus. Tudo foi Deus quem fez. Glória a Deus. Você consegue imaginar? Aleluia. Você consegue imaginar esse Deus, né? E às vezes, quando a gente se coloca assim, meditando sobre as coisas criadas, isso dá uma coisa tão bacana aqui, uma coisa tão gostosa de nós, de saber que existe um Deus que criou tudo isso. Se você começar a pensar, se você tirar algum momento para pensar nas coisas criadas, como Davi fez, como muitos fizeram, meu irmão, meus irmãos, eu vou dizer para vocês, você fica encantado com tão grande poderio, você fica encantado. Amém, irmãos? Amém. Nós, agora, esses dias, nós estamos vivendo ainda esse processo, né, dessa tragédia que aconteceu com esses homens que desceram ali, justamente para explorar o fundo do mar, né? Para descobrir alguma coisa ali. As curiosidades do ser humano. E Deus não se importa com isso não, viu, irmãos? Tem gente que diz assim, ó. Ah, morreu porque tal, não. Às vezes morre por causa de um descuido, como o que aconteceu lá, né? A gente não está aqui para condenar ninguém, pelo contrário, nós estamos aqui para nos sensibilizar com a família, né, que está sofrendo. Mas tem gente que acha errado. O ser humano foi feito para isso mesmo, para descobrir as coisas. E as coisas que existem aí são para ser descobertas. Infelizmente, a falta de cuidado, porque aí as pessoas, os crentões já dizem assim, ó, tá vendo aí? Isso é castigo de Deus, porque não, senhor. Castigo de Deus, Deus castiga você. Você é castigado por outras coisas, mas você descobrir as grandezas de Deus na natureza, se a própria Bíblia diz que Deus se manifesta para nós nas coisas que são criadas. Agora, o que acontece é descuido, né, às vezes, porque com esse equipamento que eles foram lá, não era um equipamento apropriado. E aí aconteceu essa tragédia. Mas vocês acham que Deus... Aí, tem gente que diz assim, ó. Por exemplo, vocês acham que Deus... Ele vai matar o ser humano só porque o ser humano quer descobrir, quer ver as coisas que Deus criou. Não. Claro que lá nessa expedição aí, eles foram exclusivamente para olhar os restos mortais lá, digamos assim, do Titanic, né? Mas, aproveitando essa deixa aí, tem gente que diz assim, que a Bíblia diz que Deus pega o homem nas suas próprias astúcias. Aí a pessoa pega esse texto e acha que já é pecado a pessoa evoluir no conhecimento. Ele acha que Deus está dizendo que o homem está pecando porque está evoluindo no conhecimento. Será que é isso mesmo? Se a Bíblia diz, inclusive Salomão separou dois capítulos de Provérbios só para falar sobre a questão da inteligência, da sabedoria, buscar o conhecimento. E quando se fala de conhecimento, não está se falando só de uma linha de conhecimento, da linha teológica, das coisas de Deus aqui da Bíblia, não, é buscar o conhecimento espiritual e o conhecimento físico, né? Buscar explorar o conhecimento. Então, irmãos, aí tem gente que diz assim, ó, tem gente que acha que é pecado
o homem explorar a natureza, descobrir as coisas que Deus criou, né? Aí tem gente que diz assim, Deus pega o homem na sua própria astúcia. Aí como é que ele vai explicar isso? Como é que ele vai explicar isso? Ele vai dizer assim, ó, eu acho que você quem já ouviu isso aqui? Porque o homem faz um avião, vai lá para cima e Deus derruba ele de lá. Você já ouviu isso? O homem faz um submarino, aí Deus mata ele lá no submarino. O homem faz um carro, tá? Quer dizer, olha a mentalidade do povo. Quer dizer que Deus, esse Deus que a gente prega todo dia aqui nesse púlpito, que Ele é amor e também nas avenidas e vielas da cidade, que você fala, ousadamente, Deus é amor. Esse Deus que a gente diz que é amor, Ele vai matar, ele derruba um avião do céu para matar vidas. Qual o objetivo? Qual a explicação para isso? Só porque o homem está voando? Só porque o homem está voando? Que pecado há nisso, você fazer o homem criar uma tecnologia para voar? Né? Então eu fico pensando assim, que tipo de Deus é esse que ele derruba um avião e mata centenas de pessoas? Para justificar o texto que diz assim, que Deus pega o homem na sua própria astúcia. Quer dizer que pegar o homem na sua própria astúcia é Deus derrubar um avião, matar a criança, matar... É isso, é? Deus pega o homem na sua própria astúcia, sabe como é? É quando o homem está querendo fazer o mal, coisas que não vão trazer benefício nenhum para a sociedade, para a coletividade. Por exemplo, uma pessoa que tem um coração ruim, ele está maquinando o mal contra uma pessoa boa. Aí esse texto cabe aí. Deus, ele está maquinando o mal, ele com a sua mente fecha para o mal, ele está maquinando, arquitetando o mal. Aí Deus pega ele na sua própria astúcia, porque lá vai explicar. Lá diz assim que Lá em Salmos diz que o ímpio arma o laço para o justo e ele mesmo cai dentro. Essa é nesse sentido aí. Deus pega o homem nas suas próprias astúcias. Quando o homem está maquinando uma coisa ruim para pecar contra Deus ou para fazer o mal contra outro, aí ele está ali pensando que ali está só ele que está sabendo daquilo. Mas lá em cima tem um Deus que está sabendo e Deus vai pegar ele nas suas astúcias. Mas nas coisas que o homem cria, que é para o bem da sociedade, para o bem da humanidade. Dizer que Deus pega o homem nas suas próprias astúcias. É por isso que o homem sobe no avião, Deus derruba o avião para matar o homem. Não, eu queria que você me ajudasse a entender isso aí, porque eu não consigo entender esse tipo de explicação aí. É sério, eu não consigo entender. Você consegue entender isso aí? Vocês já perceberam que no final das contas o diabo nunca fica com culpa nenhuma, a culpa só recai sobre Deus? Vocês já perceberam? O camarada morre afogado, eu falei outro dia isso aí, o camarada vai beber cachaça, morre afogado. E nós sabemos que cachaça e água não combinam. O cara vai banhar no rio. Aí ele morre. Mas é porque era a sina dele. Foi Deus quem desenhou para ele morrer assim. Deus mandou esse indivíduo tomar cachaça, beber e banhar no rio. Embriagado, gente. Aí o cara bebe cachaça, vai pilotar um carro. Aí acontece um acidente, morre, mata outras pessoas. É porque Deus quem quis assim. Quer dizer, o homem faz o mal feito e cai nas costas de Deus. E assim também. Por que eu estou dizendo isso? Porque o camarada diz assim. Aí cai um avião, o cara está vendo aí, o avião caiu. Porque Deus pega o homem nas suas próprias astúcias. Mas qual é o sentido de Deus derrubar um avião? O que ele quer provar com isso? Só o que ele quer matar mesmo, só pelo simples desejo de matar. Eu acho interessante que se uma pessoa mata outra ali, você fica, rapaz, você fica perplexo, um camarada desse, você matou o cara, matou o inocente, você fica indignado. Mas quer dizer que Deus pode matar e você não acha que isso é certo? Sem nenhuma algo que justifique isso. Claro que Deus deu decisão de morte para muitos no passado, mas aí tem todo um contexto por trás disso aí. Mas agora você dizer que aconteceu um tsunami lá foi na onde? Foi na Índia, foi? O que lembra aí? Eu não lembro, não estou lembrado. Está vendo aí? Isso aí é a ira de Deus. Deus matou um bocado da paz, o que tinha de gente ali.
de Deus ali naquele meio também, que morreram. E Deus não tem nada a ver com isso. Isso são fatalidades, amém, irmãos? Então, será que Deus vai... porque quer dizer que Deus não quer que o homem evolua, é? Então como é que a gente vai entender quando a Bíblia diz que Deus pegou na sua própria astúcia, como é? É porque nós temos que viver ainda na idade da pedra, porque se o homem criar alguma coisa, se o homem evoluir, Deus vai castigar ele, porque isso é pecado. Me explica isso aí, irmã Sônia, a senhora que é professora, me explica aí. Eu sei que a senhora sabe, explica aí. Não esconda o leite não. É pecado evoluir? A evolução trouxe benefício para a sociedade, para a humanidade? Então, mas a Bíblia diz que Deus pegou na sua própria astúcia. É isso? É matar só porque o homem está evoluindo? Agora mesmo, quantas pessoas que foram beneficiadas por essa permissão? Pois bem, exatamente. Então as pessoas têm uma mente errada a respeito de Deus. Tudo eles acusam a Deus. Eles não acreditam mais em fatalidade, eles não acreditam em erro humano. Tudo é porque Deus queria. Deixa eu dizer para vocês, olha. No tempo que não tinha tecnologia, que a medicina não era avançada, muitas pessoas morreram porque não tinha aparelhos adequados, porque não tinha remédio, medicamento adequado para salvar as vidas. Quantas pessoas morreram? Por causa exatamente que a ciência estava ali ainda atrasada. Morria muita mulher de parto, né? Muitas mulheres morriam de parto, né? E depois que a ciência, ela se multiplicou. Porque a Bíblia é bom que a gente diga que a Bíblia, Jesus não disse assim, por se multiplicar a ciência, não. Por se multiplicar o pecado. Amém? A Bíblia, ela jamais, irmão, a palavra de Deus, ela vai ser contra o conhecimento. Ela sempre vai cobrar do homem, incentivar o homem que ele cresça mentalmente. Que ele cresça mentalmente. Que ele cresça. Agora, tudo existe o lado bom e o lado ruim. Isso vai depender como você usa aquilo que está nas suas mãos. Você tem o poder de usar, de decidir a forma que você vai usar as coisas. Tem gente que usa uma coisa boa para o mal. E tem gente que usa uma situação ruim para fazer uma coisa boa. Né? O que tem de gente aí criticando esses homens? Eu não vou criticar não, porque isso é do homem mesmo. O homem gosta de explorar as coisas, o homem gosta de descobrir, o homem gosta de se aventurar. Isso é uma coisa natural do ser humano. E talvez você está dizendo aí, que eu não faço isso. Se eu tivesse dinheiro, talvez não fazer isso, mas fazer outras coisas também. Isso é do ser humano. Uma hora vai dar certo, outra hora não vai. Né? Se eu tivesse dinheiro, eu fazia tanta coisa boa, viu? Assim, boa. Se eu tivesse condição, não é? E vocês nem com essa não, que vocês faziam também. Tem uns países aí que eu tenho vontade de conhecer demais, países históricos, bíblicos, lugares, né? E é pecado, é? É pecado eu comprar um carro e ter um carro que dentro dele tem uma tecnologia de última geração. É pecado eu fazer isso. Pecado eu fazer disso o meu Deus, né? É pecado o homem subir lá